Olá, benditos! Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 5 de Marcos. Nele, vemos o servo sofredor desembarcando em 3 cenários caóticos, e em cada um deles, o servo trabalha para restaurar o que o mundo deu como perdido. A história começa onde ninguém queria estar, em uma terra de pagãos, perto do cemitério. Marcos nos dá detalhes que Mateus omite para sentirmos a gravidade da situação. É a descrição mais detalhada de um homem possuído por demônios que temos na Bíblia. Um perfil clássico de possessão demoníaca que descreve um homem com uma força sobrenatural, atormentado e se autodestruindo. Os versículos 6 a 9 registram esse encontro como um dos encontros mais intensos entre a luz e as trevas em todo o Novo Testamento. Para os leitores romanos de Marcos, essa cena era um verdadeiro duelo de autoridade. E eu explico. Naquela época, havia uma crença de que conhecer o nome de um espírito ou de uma pessoa era considerado essencial para exercer poder sobre ele. Por isso, muitas pessoas usavam apelidos para fugir de possíveis pragas, maldições ou feitiços. Quando um rei conquistava outro, ele muitas vezes mudava o nome do vencido para mostrar quem era o seu novo dono. Quando vê Jesus de longe, o homem possuído corre em direção a ele. Mas Jesus ordena: espírito imundo, saia desse homem. E então o demônio grita. O grito do demônio era uma fórmula de defesa, uma tentativa de desarmar Jesus. Por isso, ao mencionar o título máximo de Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o demônio não está fazendo um elogio. Na verdade, ele estava usando esse título como se fosse uma arma para tentar paralisar Jesus. Foi como um ataque desesperado para mostrar quem mandava em quem. E ele ainda diz: não me atormentes, porque considera um tormento ser expulso do corpo daquele homem. Um corpo humano é uma arma que um demônio pode usar para atacar a Deus. Jesus então pergunta o nome daquele demônio, e a resposta é interessante. Para os leitores de Marcos, os romanos, a palavra legião não era apenas um número, era um símbolo de terror e eficiência. Quando o demônio responde legião, eles não estão revelando um nome próprio, mas estão tentando intimidar Jesus através do número e da força. No mundo romano, uma legião era um exército de 6.000 soldados treinados para destruir e conquistar. O que aconteceu ali foi uma tentativa de intimidar Jesus. No entanto, o que vemos a seguir é surpreendente. Mesmo diante de um exército espiritual, Jesus permanece calmo. Para o servo, não importa se o inimigo é um ou são 6.000, diante da sua palavra, toda a organização das trevas se desfaz e é obrigada a se render. A legião de demônios então implora insistentemente para não serem expulsos daquela região. Isso revela que as forças espirituais buscam estabelecer domínios geográficos específicos. Para o público de Marcos, isso mostrava que o reino de Deus não estava apenas salvando indivíduos, mas reivindicando territórios inteiros que estavam sob o controle do mal. Ao permanecerem ali, ainda que nos porcos, os espíritos demonstravam sua resistência em abandonar um local onde já haviam semeado destruição e isolamento. Eles pediram permissão para entrar nos porcos e Jesus permitiu, porque o tempo da demonstração total da sua autoridade sobre os demônios ainda não havia chegado. Chegaria através da sua morte na cruz. Esse episódio enfatiza que o servo de Deus não veio para negociar com as trevas, mas para desmascarar sua maldade e estabelecer um reino onde a vida humana vale infinitamente mais do que qualquer patrimônio material. Note que Jesus entra em um território pagão e mostra que o seu domínio como filho de Deus não está limitado às fronteiras de Israel. Enfim, o homem que era um monstro para a sociedade agora está assentado, vestido e em perfeito juízo. O servo não apenas expulsa o mal daquele homem, como também lhe devolve a dignidade. Os versículos 16 e 17 descrevem uma das reações mais tristes de todo o Evangelho.
o conflito entre o valor espiritual e o valor econômico. Diante do prejuízo material e do choque causado por um poder que não podiam controlar, os moradores daquela região imploraram que Jesus se retirasse das suas terras. Note que, para o servo sofredor, a rejeição começou muito antes da cruz. Ele foi expulso por aqueles que amavam mais os seus bens do que a libertação do próximo. Isso mostra que, às vezes, sem que se perceba, o apego material pode colocar uma pessoa em concordância com os desejos das trevas. Enquanto os moradores expulsam Jesus, o homem liberto e grato deseja muito segui-lo. Mas Jesus tem uma missão diferente para ele: testemunhar para a sua própria família e para a sua comunidade. O homem obedece e começa a pregar em toda a Decápolis, que era um grupo de 10 cidades, transformando-se no primeiro missionário aos gentios registrado em Marcos. Enquanto o vilarejo viu apenas a perda econômica, aquele homem tornou-se a prova viva de que o reino de Deus havia chegado para restaurar os rejeitados e dar-lhes uma nova voz. Sua história mostrou o quanto vale uma vida para Jesus, pois essa foi a única razão pela qual Jesus veio para este lado do Mar da Galileia. Jesus então volta de barco para o outro lado. Ao desembarcar, já se vê cercado por uma grande multidão. Então, aproxima-se dele um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que se prostra a seus pés, clamando desesperado pela vida de sua filha, de 12 anos, que está à beira da morte. Sem proferir uma palavra de hesitação, o servo demonstra sua disposição imediata em acompanhar aquele pai, mesmo sob a pressão da multidão que o apertava de todos os lados. No trajeto, surge uma mulher que estava em uma situação desesperadora. Há 12 anos, ela vivia um sofrimento que era ao mesmo tempo físico, financeiro e religioso. Físico, porque ela sofria de hemorragia. Financeiro, porque havia gastado tudo com os médicos, sem sucesso. E religioso, porque sua condição de impureza a condenava ao isolamento social. Movida por uma fé audaciosa, ela toca nas vestes de Jesus, acreditando que apenas o contato com ele seria suficiente para a sua cura. No instante em que o milagre acontece, Jesus para tudo, porque não quer tratar aquela cura como um evento anônimo ou mecânico. E quando ela se identifica e conta sua história, Jesus a chama de filha, um título de ternura que rompe 12 anos de exclusão social e religiosa. E então declara que a fé dela foi o instrumento da sua cura. Mais uma vez, o servo não apenas restaura o corpo, mas devolve a identidade e a paz, provando que para ele nenhuma interrupção é um incômodo quando o objetivo é resgatar uma alma. Enquanto Jesus falava com a mulher, chega a notícia que Jairo temia. A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Essa palavra incomodar revela como as pessoas viam Jesus, um mestre ocupado que não deveria ser incomodado com causas perdidas. Mas no mesmo instante, Jesus demonstra sua soberania ao desconsiderar a palavra de morte. Voltando-se para o pai desesperado, Jesus profere uma das ordens mais fundamentais do Evangelho: não temas, crê somente. Com essa palavra, ele pede a Jairo que substitua o pânico pela confiança absoluta, mostrando que onde o servo está presente, a palavra final nunca pertence à morte, mas à sua voz de comando. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus depara-se com um cenário de alvoroço, choro e grandes lamentos, típico dos rituais fúnebres da época. Com a autoridade de que conhece a realidade além do que os olhos podem ver, o servo questiona todo aquele tumulto, afirmando que a menina não morreu, apenas dorme. Essa declaração provoca o escárnio e a zombaria daqueles que confiavam apenas no diagnóstico da morte física. Diante do deboche, Jesus assume o controle do ambiente, manda embora todos os que duvidavam e, mantendo apenas os pais e seus discípulos mais próximos, entra no quarto onde a menina está. Ele a toma pela mão e profere as palavras em aramaico que Marcos faz questão de preservar. Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te.
O toque do servo, que para qualquer outro judeu significaria contágio pela impureza da morte, torna-se aqui o canal de transmissão da vida. Imediatamente a menina de 12 anos se levanta e começa a andar, provando que a voz de Jesus é capaz de reverter o irreversível. Para os leitores de Marcos, essa cena confirma que o servo sofredor não apenas consola os que choram, mas anula o motivo do seu choro com uma autoridade que faz o impossível tornar-se realidade num instante. Após o milagre, Jesus dá ordens estritas para que ninguém saiba o que aconteceu, para que o foco esteja na restauração daquela família e não no espetáculo público. Mas o detalhe mais emocionante que Marcos registra é o comando final do servo. Ele ordena que deem de comer à menina. Esse gesto revela que para o servo, o sobrenatural e o prático caminham juntos. Ele ressuscita a alma e ressuscita o corpo, provando que seu reino cuida do ser humano em sua totalidade, desde a próxima refeição até a eternidade. Que essa reflexão desperte em nós a confiança de que não há legião, doença ou morte que resista à voz do servo, Jesus Cristo. E no nosso próximo encontro, veremos o servo em um lugar onde ele não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. Os detalhes você fica sabendo amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.